Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto, você está no meu canal e esse canal é um canal que pretende falar um pouco sobre tudo, né? Então é um bate-papo, um diálogo sobre alguns interesses que eu tenho na área de filosofia, teologia, cultura em geral, colecionismo, numismática. Então tem um pouco de tudo daquilo que me interessa e eu queria falar um pouco nesse vídeo sobre esse filme, né, esse filme que estreou há pouco tempo na Netflix, que é o Não Olhe Para Cima. Então, mas antes de entrar especificamente no assunto, eu já peço aquela velha conversa e você deixar o seu like, você compartilhar, que isso ajuda no canal, ajuda a gente a ampliar a nossa conversa. E deixe também seu comentário, né? Então aquilo que eu for conversando aqui com você, se você tiver uma opinião, se você tiver algum posicionamento, se você discordar, pode colocar aí nos comentários, que isso também é importante, né, para turbinar o vídeo aí no YouTube. Mas antes de continuar com essa conversa, eu quero tomar o tema mesmo, né? E eu não quero falar muito sobre alguns aspectos, analisar o filme. Isso já foi feito muito aqui no YouTube. Tem vários canais falando uma análise sobre o filme, sobre as comparações, sobre a crítica, tudo mais, né? Mas o que eu queria trazer era linkar a questão do filme, né? A questão problemática do filme com uma outra questão que está permeando esse filme, que é a questão da comunicação. Então, como você deve ter visto até no título, né, desse vídeo, é o Não Olhe Para Cima e a comunicação. E por que eu trouxe essa questão da comunicação? Porque eu acho que é um dos pontos fundamentais e linkando com isso também eu fui estimulado a falar sobre isso, porque hoje está se discutindo muito a forma de que dos cientistas, dos intelectuais, dessa comunicação acadêmica, essa comunicação mais formal, não estar atingindo a população, o povo. E por isso que alguns discursos mais simplistas estão fazendo tanto estrago, né? Como, por exemplo, as teorias sobre antivacina, as teorias sobre o aquecimento global, em que se questiona, né, o fundamento científico a partir de alguns pressupostos e que da sua maneira simples muitas vezes atinge as pessoas e essas acabam entendendo essas posições como posições verdadeiras. É claro que existe todo um viés de confirmação por trás disso, que muitas pessoas querem que aquilo seja a realidade, né? A gente entende tudo isso. Mas o que eu queria explorar um pouco aqui é essa problematização da comunicação. Porque o que acontece e a crítica que se faz então a esses grupos, né, é que a comunicação acadêmica, a comunicação intelectualizada fica restrita em alguns nichos e não atinge a população, né, por causa justamente de um linguajar, de um formalismo, de uma estrutura em que essas conclusões que esses grupos chegam não atingem a população por causa dessa dificuldade, né? Até a forma como isso é comunicado, né, não atinge a população. E a crítica era justamente essa, né? Esses grupos têm que falar, têm que se expressar para a população numa linguagem mais simples, numa linguagem mais direta, que atinja estas pessoas, né? E eu fiquei pensando sobre isso e eu entendo que existe uma verdade aqui, né? Mas eu não vejo uma solução prática, uma solução rápida, uma solução eficaz para fazer isso. E eu vou colocar um pouco, e aí você pode discordar, é interessante que você discorde, até coloque a sua posição, de que eu acho que há um muro aqui, ou um abismo, difícil
ou quase impossível de ser transplantado, né? De ser passado. Por quê? Porque eu sempre costumo dizer para os meus alunos que nós vivemos em um mundo complexo. A sociedade atual, ela é uma sociedade complexa porque é uma sociedade técnica científica e essa complexidade, além disso, né, dessa sociedade técnico-científica, é uma sociedade em que as suas estruturas sociais, culturais, também ficaram complexas, né, se complexizaram, por causa de uma ampliação das fronteiras, do contato com várias outras culturas, de várias outras crenças, de vários outros posicionamentos. Então nós vivemos em um mundo complexo. E o desafio é como que eu vou transformar essa complexidade e de perguntas e questionamentos e desafios complexos em posições simples, diretas, rápidas e fáceis de todo mundo compreender. Né? E eu acho muito difícil de fazer isso. Eu acho quase impossível de fazer isso. Aí você vai dizer, não, mas existem grupos que exploram as suas contraposições, né? Normalmente posições não validadas pela ciência, que são posições que não têm uma base científica, de forma muito mais eficiente. Sim, eles exploram justamente porque essas respostas elas não se atêm a essa complexidade. Elas apresentam respostas simples, falsas, equivocadas, errôneas, e justamente por isso elas são simples, são fáceis do grupo popular, das pessoas em gerais, aceitarem e compreendê-las, porque são respostas que não têm uma base científica, elas não se estruturam em bases científicas muito sofisticadas. E aqui está o problema. Como que eu vou transformar uma resposta, uma explicação complexa, né, por exemplo, como o aquecimento global, né, em uma resposta, uma posição simples, em poucas palavras? Você olha, se eu disser assim, não, olha, o mundo está aquecendo e o problema do aquecimento é do ser humano. Essa é uma resposta direta, simples, fácil. Só que essa resposta ela está baseada em uma série de estruturas e científicas que sustentam essa afirmação. E aí o outro grupo vai dizer, não é verdade, não existem provas, não existem estudos que comprovem isso. Bom, o outro grupo diz que não é verdade, que não existe essa prova, que o mundo sempre aqueceu. Então, o que eu teria que fazer para explicar isso? Eu teria que pegar os fundamentos científicos dessa constatação e explicar isso para as pessoas. Mas como fazer isso de modo simples? Porque essas explicações são complexas. Elas envolvem as evidências, os estudos e o próprio terminologia de alguns conceitos que são difíceis. E aí, o grande problema é que, para explicar o posicionamento correto, eu vou gastar muito mais tempo, energia e com muito menos eficiência, porque essas explicações vão requerer do público que vai ouvir uma condição de compreender esse ponto de vista. E aqui existe um grande desafio, porque, de forma geral, a nossa sociedade, as pessoas em geral, não tem uma formação sólida na área científica, não tem uma formação sólida, ou mínima pelo menos, na área do criticismo. Então, como é que eu vou explicar isso que exige que eu venha a expressar o ponto de vista de pesquisas, de fundamentos, que numa base científica ou numa base filosófica, sociológica, para pessoas que não estarão aptas a absorver isso e talvez nem queiram se dar ao luxo, ao desgaste de tempo que isso levaria. Então,
Por isso que eu acho que é uma barreira aqui. É uma barreira, né? Então a crítica que se faz a esses grupos, que eles não conseguem atingir a população, e joga-se toda a responsabilidade para esse grupo, é uma crítica, muitas vezes, talvez incompleta, porque esquece-se que é necessário, para explicar questões complexas, um raciocínio complexo. E para questões complexas não existem respostas extremamente simples. Existe uma série de ponderações necessárias. E quando você vai fazer, quando esses grupos que levantam argumentos falaciosos, eles se apoiam em posições simplistas, muito mais diretas, muito mais fáceis, porque eles não têm essa responsabilidade. Então, quando eu digo, por exemplo, sobre aquecimento global, alguém vai dizer, não, mas como aquecimento global, se tem países, cidades sofrendo com frio, com inverno que nunca passou antes? Entendeu? Então, a pessoa, o grupo joga a palavra aquecimento global como se fosse simplesmente uma questão de todo o planeta ficar quente, né, de forma homogênea, sem entender que o aquecimento global vai provocar fenômenos atmosféricos em que em determinada região vai causar um frio que nunca se viu antes. Ou se falaram problemas de chuvas, mas em um determinado momento houve um alagamento, mas entende? Como é que eu vou explicar isso de forma simples, se é complexo, se exige uma base estrutural, científica, para que a pessoa entenda como que funciona um processo de aquecimento global, né, em que envolve toda uma estrutura, né, de um ecossistema em que vai influenciar de maneiras diversas o planeta. E aí a gente entra numa sinuca de bico, porque fica muito difícil eu conseguir expressar isso de forma simplista, de forma simples, porque é exigido aí por parte dos cientistas, dos filósofos, do sociólogo, do intelectual de forma geral, a resposta para um argumento simplista, e essa resposta ela vai vir em uma complexidade maior. E aí, obviamente, que não se atinge essa população, porque aquilo que eu falei, né? De forma geral, infelizmente, uma parcela significativa da nossa população não tem acesso a um sistema escolar eficiente, não tem acesso, ou não existe, né, um estímulo para o consumo de literatura. Então veja, até para eu fazer esse vídeo, que já está com 13 minutos, é algo que normalmente a maioria das pessoas vão assistir metade dele, se isso. Então, nem tempo de ouvir alguém mais as pessoas estão tendo. E como explicar um processo complexo em poucos minutos? E aí essa barreira que me parece que o filme também apresenta, porque existe uma dificuldade para transmitir essas questões, porque os programas de televisão, os jornais, etc. e tal, não dão essa abertura, e mesmo que houvesse essa abertura, para chegar às pessoas e para que as pessoas pudessem refletir sobre isso, exigiria que essas pessoas estivessem aptas, capacitadas para isso. Então, é um desafio muito significativo, né? Então, essa crítica que eu vi recentemente num outro programa que eu estava assistindo, do entrevistado, que um entrevistador disse, olha, mas como fazer isso? Como essa complexidade, né? Falando dos grupos de intelectuais, cientistas e tal, não atinge então a população e esses outros grupos atingem. Porque é simples. A questão é que a argumentação falaciosa, ela é muito mais palatável, porque ela não precisa vir carregada de uma demonstração científica. É só um questionamento.
Quando eu digo, não, a Terra está aquecendo, é preciso para a contraposição, o grupo que vai levantar uma pergunta contrária, vai dizer, não, mas olha, como que está aquecendo se lá na Groenlândia está nevando? Aí vai exigir, né, que se ponha uma posição mais técnica, e essa posição técnica não tem como eu explicar isso de forma simplista, né, porque exige uma certa capacidade de compreensão. E normalmente a grande massa não tem essa formação, essa capacidade de explicação. E aliado a isso é o questionamento à ciência, né? Então, esse questionamento à ciência, questionamento à formação das pessoas, né? Há uma teoria de que tudo está sendo manipulado, né? Que existem grupos que manipulam a realidade. Então, veja, eu não consigo compreender como que nós vamos chegar a um ponto de equacionar isso, tá? Então, aqui há um problema de comunicação, né? É um problema sério. E aí, eu me pergunto, né? Porque o filme demonstra isso, né? Existe um grupo que governa o país, os Estados Unidos, que é um grupo realmente que também não está preocupado com isso, que não tem essa capacitação, e que está preocupado simplesmente com as questões de se manter no poder, né? E aí essas evidências científicas, esses argumentos científicos, ou não os atinge, ou se os atinge, mas representaria uma posição contrária ao ideal de poder deles, eles dão uma maneira, uma forma de deixar esses grupos à margem, né? E aí, então, é que eu cheguei à conclusão, né, que essas críticas com relação à forma como os cientistas, os intelectuais, os pensadores se manifestam, ela não tem uma solução fácil e simples, e talvez não haja solução. Por quê? Porque como que eu vou expressar questões científicas, culturais, intelectuais, de forma simplista, reducionistas, como as teorias falsas, como as mentiras são feitas? Então, não tem, porque eu preciso argumentar. Isso está na base do pensamento crítico, do pensamento científico. E as pessoas não estão dispostas e não foram formadas, não têm formação para isso. Então, jogar o problema só para o grupo que se expressa de uma maneira mais intelectualizada, mais formal, etc. Tal, é um equívoco. Porque não tem como, né? Nós estamos tentando reduzir tanto, e eu vejo isso muito nos processos da academia, nós estamos tentando reduzir, na verdade, nós estamos tentando baixar a régua cada vez mais para atingir aquele público que está chegando com uma formação muito deficitária, né? Só que, ao invés de eu possibilitar que esses grupos eles subam de nível de compreensão, subam de esclarecimento, eu estou tentando reduzir a minha forma de atingir esse público, né? E aí, obviamente, que o esclarecimento nunca chegará a um ponto satisfatório, né? Bom, são essas umas considerações iniciais. O vídeo já está com quase 20 minutos e obviamente, quase ninguém vai chegar até aqui. E se você chegou, por favor, deixe aí uma mensagem, né? Diga, eu cheguei até o final do vídeo e coloque a sua posição. Então, seria isso por enquanto. Talvez retome essa reflexão, uma reflexão muito rápida, muito simples, né? Por mais que ela seja complexa. E obviamente veja como eu, ao tratar desse tema, já reconheço que abordei de forma simplista e que precisaria uma reflexão maior, né? Então é isso. Por enquanto ficamos por aqui e nos vemos em outro vídeo. Até mais!